Cheguei, professor Andreas na área aqui mais uma vez. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Povo, se lembra da primeira? Se é a segunda, é porque teve a primeira antes, né? Se você não lembrar, não tem problema. O professor aqui, ele lembra você. Ah, obrigado, professor. De nada, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica é dessa aqui, ó. Só para você lembrar rapidão, eu tenho um recipiente, vamos supor. E esse recipiente eu coloco um gás aqui dentro. Qualquer um gás. Beleza. Lembrando que quando se fala em gás, se fala basicamente em três grandezas. Se fala no volume do gás. O volume do gás tem a ver com o volume do recipiente. O gás não tem volume por ele próprio, certo? Ele pega o volume do recipiente. Você fala de temperatura, e temperatura você pode pensar na velocidade das molequinhas. Quanto mais rápido estão as molequinhas, maior a temperatura. Você pode pensar nisso aí também, sempre em Kelvin, lembre-se disso. E também pode pensar na pressão. Povo, pressão é a quantidade de colisões que aquelas moléculas fazem com as paredes do recipiente. Fechou? O que mantém uma bexiga cheia, quando você faz... Você está colocando ar lá dentro, né? Que mantém a bexiga cheia, meu, são as colisões daquele monte de moléculas que colocou lá pra dentro com as paredes da bexiga. Isso é pressão. Fechou? E daí, a primeira lei vai falar o seguinte, ó. Se eu cedo calor para este gás, o que vai acontecer? O gás, ele vai aumentar a temperatura e vai começar a levantar aquele êmbolo. Se eu cedo calor para este gás, o gás, ele vai aumentar a temperatura e vai começar a levantar aquele êmbolo. Como que a gente escreve essa primeira lei, que é uma lei que fala de conservação de energia? Escreve assim, ó. Q é igual a trabalho mais ΔU. Fechou? Então, esta é a primeira lei da termodinâmica, Q igual a trabalho mais ΔU. É tudo em joules ali. O Q é a quantidade de calor que eu estou cedendo para o gás, em joules. Tá? O trabalho é pressão vezes variação de volume. Lembra dessa equação? É importante, hein? Trabalho é pressão vezes variação de volume. E a variação da energia interna é 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Beleza? Tudo bem? Então, lembre-se dessa primeira lei. E agora vamos falar da segunda lei. Então, o objetivo desta aula é falar da segunda lei da termodinâmica aplicado para máquinas térmicas. Por favor, deixa eu apagar isso aqui. Apaga aí, professor. Isso aí eu já lembrei já. Tô sabendo de tudo. Beleza. Máquinas térmicas. O que é uma máquina térmica? Por favor, uma máquina térmica é uma máquina que transforma calor em trabalho. Vou falar de novo. O que é uma máquina térmica? Máquina térmica é uma máquina que transforma calor em trabalho. Professor, como assim? Para você que já assistiu Titanic, oh Jack, oh Rose. Pra você que já assistiu Titanic, você já viu, por exemplo, que no filme os caras ficam colocando lenha na fornalha para aquele calor fazer o pistão realizar trabalho e fazer o navio andar, sacou? Então, o motor de um navio, no caso um navio funcionando como o Titanic, era uma máquina térmica, porque a gente cedia calor para coisa e aquele calor era transformado em trabalho. Mesma coisa nos trens, cara, de antigamente, você tinha o carinha lá só colocando lenha na fornalha ali, bum, 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 para daí fazer aquele calor se transformar em trabalho e fazer o trem andar. Então, máquina térmica também. Professor, me dá um exemplo mais do cotidiano aí, você foi lá para trás, para a história, né? Pois é, um exemplo do cotidiano. Carro. O carro, o motor do carro é uma máquina térmica. Por quê? O que isso faz? Você vai lá no posto de gasolina, ou coloca gasolina, ou coloca etanol, né? Beleza. Colocou lá, armazenou no tanque, e quando você ligou o carro e fez ele andar, aquela gasolina é jogada lá dentro do motor. E aquela gasolina jogada lá dentro do motor, você tem a função, o motor tem a função de fazer aquilo literalmente explodir lá dentro do motor, sacou? E aquilo explode e aquele calor da explosão, olha, para de cantar, pessoal. E aquele calor da explosão vai ser transformado em energia mecânica e fazer o carro andar. Vai realizar trabalho, sacou? Então, o motor do carro também é uma máquina térmica. E daí você vai, se eu falei de motor do carro, eu posso generalizar para motor de caminhão, motor de moto. Usina nuclear é uma máquina térmica.
Por quê? Porque na usina nuclear você tem lá, por exemplo, você tem o núcleo de urânio, e daí você quebra aquele núcleo, muita energia liberada. Para quê? Para esquentar a água. A água quente, ó, calor, para esquentar a água. A água quente vira vapor, você canaliza o vapor e faz a turbininha se mexer, transformando aquilo em energia elétrica. Sacou? Então, você tem todo aquele calor da fissão nuclear para fazer a turbina se mover. Máquina térmica. Beleza? Então, a máquina térmica é quando você utiliza calor para realizar trabalho. Sucesso? Beleza. Toda máquina térmica, ela tem este desenho aqui, que eu, inclusive, desenhei de fato e coloquei no slide. Eu desenhei no slide. Olha aqui, evolução. Então, se você puder desenhar isso aqui, eu agradeço. Coloca lá a maquininha. Toda máquina térmica tem que ter uma fonte quente, tá? Fonte quente. Ela realiza um trabalho e perde calor para uma fonte mais fria. Então, vou desenhar aqui de novo, ó. Aqui está a minha máquina. Beleza. Para minha máquina funcionar, eu preciso ceder calor. Tá, prof? E daí ele pega essa energia e usa a parte dela para realizar o trabalho. Beleza, prof? E a outra parte que ele não usou? Ele vai desperdiçar, ele vai jogar para uma fonte fria. Então, se você puder, coloca aqui, ó, calor da fonte quente. E aqui, calor da fonte fria. Beleza? Tá aí. Toda máquina térmica funciona daquele jeito, por favor. Agora, olha para lá com carinho, amor, compreensão. E eu não vou te falar mais nada. Não vai não, professor? Não. Só me fala. Acha uma equação matemática, uma relação entre aquelas grandezas ali para mim. Olha com carinho, tá? Acha uma equação matemática, uma relação entre essas grandezas aí. Pera aí, professor, deixa eu pensar um pouquinho, tá? Tá entrando, tá os dois saindo, um tá entrando, energia tá entrando, energia tá saindo. Ah, professor, já sei. Aqui, ó, vê se faz sentido. Toda máquina térmica funciona assim, né? Então, toda máquina térmica eu posso representar por isso aqui, ó. O calor que entra pela fonte quente, que lá no Titanic é justamente os caras colocando lenha na fornalha, lá no trem é os caras colocando lenha na fornalha, lá na usina nuclear é explosão, é fissão do núcleo de urânio, lá no carro é explosão do motor, aqui ó, calor da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Meu, acabou, não precisa decorar isso aqui, a gente chegou muito fácil nessa equação. Calor da fonte quente é igual ao trabalho mais calor da fonte fria. Professor, o que é essa fonte fria na real? É onde você desperdiça o calor, é onde você joga o calor que está sobrando ali, no caso. É o que você não consegue utilizar. No caso do carro, a fonte fria é o próprio ambiente. Já falaram para você que por a gente utilizar carro, a gente está contribuindo para o aquecimento global e tudo mais? Então, tem uma galera que usa bastante bicicleta, já com essa consciência, exatamente isso. Então, ó, a fonte fria, no caso do carro, é o ambiente. A fonte fria, no caso do Titanic, é o ambiente. Tanto é que ficava aqueles trambolhão jogando fumacinha para fora, né? Ou a água, pode ser água também. A fonte fria da usina nuclear é o mar, é a água. É onde ele joga o calor excedente, ele joga lá na água, sacou? Por isso que dizem que, e é verdade o que falam, que uma usina nuclear de Angra, por exemplo, ela joga o calor que ela não consegue realizar em trabalho, ela joga no mar de Angra. E o mar de Angra é mais quente do que o mar de Paraty, que fica, sei lá, 80 km uma distância do outro. Então, o mar de Angra é 1 grau mais quente. Daí você fala assim, professor, 1 grau, para com isso, né? 1 grau é muita coisa? Pensando em meio ambiente, pensando em ecossistema aquático, 1 grau já é muita coisa. E daí vem problemas com a poluição térmica daquele mar, sacou? Mas isso é discussão para outro momento. Para agora, calor da fonte quente igual a trabalho mais calor da fonte fria. Sucesso? Tá, professor, até aí foi. Só que daí eu te pergunto, e se eu te pedir o rendimento desta máquina? Rendimento. Pensa comigo, você já estudou rendimento em outros locais. Rendimento eu represento por essa letra Ni grega. Letra Ni. Rendimento é o quê? É o quanto, olha o conceito, em qualquer
pode ser na elétrica, na mecânica, pode ser na termo, pode ser onde for. Rendimento é o quanto eu utilizo do total que eu tenho. Quanto mais eu utilizar do total que eu tenho, maior o meu rendimento. Quanto menos eu utilizar, menor o meu rendimento. Então o rendimento ele vai ter trabalho, que é o quanto eu utilizo, pelo total que me chega. Então, trabalho sobre calor da fonte quente. De novo, não decore isso aqui. Por quê? Porque esse é o conceito de rendimento. É algo que você tem que saber para a vida. Então, trabalho sobre calor da fonte quente. Sucesso? Tudo bem? Só que tem um detalhe. Uma dica para você. Povo, quando a gente fala em máquina térmica, o rendimento de uma máquina térmica geralmente é um rendimento muito baixo. Isso quer dizer que o rendimento do motor do teu carro é um rendimento muito baixo. E daí vem discussões sobre carros elétricos e por aí vai. Porque o que a gente tem hoje, se liga, você tem um carrinho aí mais ou menos, beleza, o rendimento do motor do teu carro é de algo próximo de 32%, 30%, no máximo ali, cara. 30%, esse é o rendimento do teu carro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que de 100% que você dá de energia, de, sei lá, 10 litros de gasolina que você coloca, 3 litros é para você fazer o teu carro se mover. E o resto, professor? O resto você perde para a fonte fria, que é o ambiente. Essa coisa é? Olha a dimensão da coisa. Então, ó, rendimento de uma máquina térmica, ela geralmente é um rendimento muito baixo. Pessoal, por que a gente utiliza? Porque a gente utiliza porque a gente conseguiu descobrir isso aí na Revolução Industrial, ó, a física como motor da história. Olha só que legal. A gente conseguiu descobrir isso aqui como utilizar. A gente fez uma revolução no status utilizando isso aqui. A gente desenvolveu mais coisas utilizando isso. E agora a gente está querendo evoluir para outras partes. Daí vem energia solar, daí vem energia elétrica, carro elétrico e por aí vai. Tá? Mas só para você lembrar que o rendimento de uma máquina térmica geralmente é um rendimento muito baixo. Algo em torno de 30%, 20%, 35% por aí. Beleza? Sabendo disso, provou, acabou. Máquina térmica é isso, acabou. Sabendo disso, vamos resolver uma questão? Como que cai uma questão disso aí? Olha só, se liga. A Revolução Industrial nos trouxe o desenvolvimento de máquinas térmicas. Beleza, vou só apagar isso aqui, tá? Lembre-se dessas duas equações. Elas vão responder basicamente tudo e vamos resolver a questão. Se você quiser tentar resolver, tente. Essa questão não é uma questão simples, tá? É uma questão que resume tudo que a gente já viu sobre máquinas térmicas. Ó, tá, como locomotiva a vapor. Determinada máquina térmica que funciona em ciclos com frequência de 25 ciclos por segundo. Ó, o motor do carro, você coloca lá um pouquinho de gasolina, ele faz a explosão, faz o carro se mover. Daqui a pouco coloca mais um pouquinho de gasolina, faz a explosão, faz o carro se mover. Isso é um ciclo, beleza? Agora, esta máquina térmica, ela funciona com a frequência de 20 ciclos por segundo. Tá. Recebe 800 joules de calor de uma fonte quente, enquanto rejeita 600 joules de calor para uma fonte fria. Beleza. Está correto afirmar que, letra A, o período de funcionamento da máquina é de 0,5 segundos. Povo, eu não falei em período. Não. Mas você sabe o que é período? Só não sei. Aí eu te lembro então. Período é o tempo de uma volta. É o tempo de um ciclo acontecer. Daí, letra A, olha só. Se esta máquina ela faz 20 ciclos em 1 segundo, um ciclo ela faz em quantos segundos? Daí você pode fazer a regra de 3, mas tem que saber o conceito de período desde sempre, tá? Período é o tempo de uma volta. Faço cruz, faço credo. Fica 20x igual a 1, x igual a 1 sobre 20, e 1 sobre 20 dá 0,05 segundos. Então, letra A está errada porque ele fala que é 0,5 segundos. Beleza? Letra A foi. Letra B, olha só. O trabalho realizado pela máquina vale 200 joules, independente do tempo de funcionamento da máquina. O que você acha? Vamos lá. Ele recebe 800 joules de uma fonte quente e rejeita 600 joules para uma fonte fria. Ó,
calor da fonte quente é igual a trabalho mais calor da fonte fria. Aqui é 800, né? 800. Aqui é trabalho e aqui é 600. É o que ele rejeita. Olha que rendimento baixo, tá? Trabalho vai ser 200 joules. Professor, tá certo então. Ei, calma lá. É 200 joules por ciclo que ele utiliza de trabalho. Faz sentido? E aqui ele fala, trabalho realizado pela máquina vale 200 joules. Independente do tempo, Então, se for mais tempo, ele vai realizando mais trabalho. Então, 200 joules, mais 200 joules, mais 200 joules, mais 200 joules. Sacou? A dificuldade aqui do português da parada? Então, ó, cuidado, tá? Então, 200 joules em cada ciclo. Então, esse trabalho, ele depende de quantos ciclos no total, né? Ele vai depender de quantos ciclos aconteceram. Então, letra B está errado. Letra C. A principal característica da máquina térmica é seu alto rendimento. Foi aquilo que a gente falou. Letra C está completamente errado, né? Letra D. O rendimento desta máquina é de 75%. Rendimento desta máquina é de 75%. Povo, trabalho é 200, né? Deixa eu apagar isso aqui para me deixar mais espaço. Trabalho é 200, rendimento da máquina. Vamos lá. Letra D. Rendimento é trabalho sobre calor da fonte quente. Rendimento vai ser... Quanto que era o trabalho mesmo? 200. E quanto que é o calor da fonte quente? O calor da fonte quente é 800. Então ele utiliza 200 de 800. 2 sobre 8 dá 1 sobre 4. E 1 sobre 4 dá 0,25. Então o rendimento desta máquina é de 25%. Fechou? 25% é o rendimento da máquina. Então a letra D está errada. Fica só a letra E, que a potência útil da máquina é 4 kW. Potência útil. Povo, quando ele fala potência útil, o que você pensa? Potência útil é o... Lembrando, ó, watts é joules por segundo. Potência útil é quanta energia ele consegue utilizar por segundo. É quanto de energia ele consegue utilizar por segundo. Confere? Isso é potência útil. Beleza, prof. O trabalho, que é o que ele utiliza, é 200 joules, né? Isso, 200 joules. Só que 200 joules em cada ciclo. Professor. Beleza. Se eu tenho 20 ciclos, o meu trabalho total vai ser 200 vezes 20. Confere? E 200 vezes 20 dá quanto? Dá 4.000 joules por segundo. Ou 4.000 watts. Tanto faz. Então, 4.000 joules por segundo ou 4.000 watts. Só que ele quer em quilowatts. Divide por 1.000, 4 quilowatts. Acabou. Então, lembre-se de um detalhezinho importante aí para a vida também. Isso aqui é super importante. Watts é joules por segundo. Watts é joules por segundo. Watts é joules por segundo. Fechou? Letra E. É a resposta correta. Valeu, povo. Então, máquinas térmicas está dominado. É só isso. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!